E bom dia, pessoal. Vamos lá começar a nossa semana. É, Pelo que eu me lembro, pelo arquivo aqui, estamos na página 78, que o subtítulo é E uma criança os guiará. Correto, Jorge? Correto, tia. No livro é página 60. Livro, página 60, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de a gente iniciar a leitura? Tá vindo pela primeira vez aqui, Guilherme, ou você já veio já outras vezes? A segunda vez, tá? É, segunda ou terceira vez, eu acho. Tá legal. Alguém gostaria de dizer alguma coisa antes da gente seguir a leitura? Então vou lá. E uma criança os guiará. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma história que ilustra o quanto estar em contato com a inteligência superior pode ser efetivo e poderoso para tornar a mudança uma parte de sua vida. Meus filhos, hoje jovens adultos, usaram um método de meditação semelhante ao processo que descrevi na parte 3 deste livro. Como resultado da prática dessas técnicas, eles manifestaram algumas aventuras marcantes. Desde a infância deles, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro, eu ajudo na produção do resultado. Eles têm de criar sozinhos as realidades pretendidas, usando suas mentes e interagindo com o campo quântico. Desculpa, aqui eu vou ler de novo. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado. Eles têm que criar sozinhos as realidades pretendidas, usando suas mentes e interagindo com o campo quântico. Minha filha, de 20 e poucos anos, estuda artes na faculdade. Estávamos na primavera e perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão. Ela tinha uma lista imensa. Em vez do típico emprego de verão, ela desejava trabalhar na Itália, aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, pois tinha amigos naquela cidade. Queria trabalhar nas 6 primeiras semanas do verão com um salário decente e depois passar o resto das férias em casa. Elogiei minha filha pela visão clara do que queria e lembrei-a de que a inteligência universal orquestraria o modo como seu sonho de verão se manifestaria. Ela cuidaria do que, uma consciência superior trataria do como. Deu para entender isso? A filha cuidaria do que e a inteligência o como. Visto que minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembrei-a apenas de não só estabelecer todo dia uma intenção de que tal seria aquele verão, que pessoas ela veria, que eventos aconteceriam, que locais ela visitaria, mas também sentir como seria vivenciar essas coisas. Pedi-lhe para criar a visão em sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência, e as sinapses de que seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fossem uma realidade. Se ela continuasse sendo a jovem no dormitório da faculdade, com o sonho de ir para a Itália, então ainda seria a mesma pessoa vivendo a mesma realidade. Assim, lá em março, ela tinha de começar a ser aquela jovem que estivera na Itália durante metade do verão. Sem problema, disse ela. Minha filha já tivera experiências como essa antes.
quando quis participar de um videoclipe e quando quis fazer uma maratona de compras sem limites. Ambas as experiências transcorreram em perfeita elegância. A seguir, relembrei minha filha. Você não pode levantar-se depois da criação mental dessa experiência como a mesma pessoa que era antes de sentar. Você tem que se levantar como se tivesse acabado de passar o verão mais incrível de sua vida. Saquei, disse ela. Minha filha entendeu o lembrete de que eu preciso mudar para um novo, de que era preciso mudar para um novo estado de ser cada dia. E, após cada criação mental, ela deveria passar o dia em um estado de ânimo elevado pela gratidão gerada por ter tido aquela experiência. Minha filha telefonou algumas semanas depois. Pai, a universidade está oferecendo um curso de verão sobre história da arte na Itália. Posso baixar o custo do programa e de todas as despesas de 7.000 para 4.000. Você pode me ajudar? US$ 4.000. Bem, não é que eu seja um pai que não apoia os filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos de forma certa para ela. Aconselhei-a a realmente viver aquela viagem à Itália e pensar, sentir, falar e sonhar em italiano, até se perder na experiência. Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Ela estivera na biblioteca batendo papo com a professora de História da Arte e acabaram falando em italiano. Ambas são fluentes no idioma. Em dado momento, a professora disse: Acabei de me lembrar. Um de meus colegas precisa de alguém para lecionar o nível básico de italiano para alguns alunos americanos que vão estudar na Itália nesse verão. É claro que minha filha foi contratada. Veja, ela não apenas seria paga para ensinar com todas as despesas cobertas, como iria a 6 cidades italianas diferentes em 6 semanas. Passaria a última semana em Florença e conseguiria estar em casa na segunda metade do verão. Ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos da visão original. Não se trata de uma jovem em busca de uma oportunidade com a tradicional determinação tenaz de encontrar um programa. Pesquisando na internet, indo atrás de professores, etc. Em vez de seguir a causa e o efeito, minha filha alterou seu estado de ser a ponto de causar um efeito. Ela viveu segundo a lei quântica. Ao se conectar eletromagneticamente a um destino pretendido que existia no quantum, seu corpo foi atraído para o evento futuro. A experiência encontrou-a. O resultado foi imprevisível. Chegou de uma forma que ela jamais esperaria. Foi sincrônico e não houve dúvida de que era resultado de seus esforços internos. Pense nisso por um momento. Que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos? E sendo desse jeito, você vai atrair tudo o que deseja? Você consegue mudar seu estado de ser? E quando habita uma nova mente, você consegue observar um novo destino? As respostas serão abordadas no restante deste livro. E aí? Estou quase abrindo aqui para vocês poderem responder essas perguntas aqui agora, sabe? Fazer uma reflexão. Eu sei que vai estar abordado no restante do livro, mas como ele mesmo diz aqui, o tempo é atemporal, né? Isso a gente vai estudar lá, porque já não estudar aqui, né? Qual o problema? Já começar a se entender, pelo menos, né? Então, responder essas perguntas aqui. Que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos? E sendo desse jeito, você vai atrair tudo o que deseja? Você consegue mudar o seu estado de ser? Então, eu vou aqui colocar uma música
e aí vou dar um tempo para vocês poderem responder essas perguntas, ok? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu acho um jeito totalmente novo de pensar esse jeito que ele propõe para nós, né? Porque parece uma coisa assim, meio estranha, né? Não sei para vocês como que é. Para mim é estranho você levantar e já achar que você já viveu aquilo, né? É um pouco estranho, mas eu sinto que ele também está convidando a gente a mudar o jeito de pensar, sabe? A mudar o jeito de modus operandi. Alguém pode escrever para a Jaque essas perguntas? Ali, ou Jorge ou Felipe, por favor.
Aqueles que estão chegando agora aqui no grupo, bom dia. A gente está respondendo as perguntas que estão no chat, tá? Que são algumas perguntas que a gente acabou de ler no capítulo do livro. Chat aqui do Zoom. Mais uns 5, 6 minutos para a gente poder fechar a atividade.
E aí, quem gostaria de compartilhar um pouco, assim, suas percepções, para a gente poder interagir um pouco aqui hoje? Suas respostas. Fran, vamos lá. Bom dia. Bom dia, querida. É, achei bem profunda essas perguntas, porque move as minhas emoções também. E se eu posso responder uma delas, não assim em ordem, pode responder? Pode, claro. Que é uma que mais me toca, assim. É, quem você está sendo neste momento e em todos os momentos. Neste momento agora, eu sinto que tenho uma nova mente aqui. Nesse momento, exatamente agora. Eu fiz um curso esse final de semana e eu aprendi umas coisas que tocaram a minha cabeça, que tocaram o meu coração. Porém, não é sempre assim. Não é sempre assim, sabe? Tipo, se eu não tiver atenta e apoios como o de hoje, né, do livro, eu percebo que esses momentos oscilam muito e aí eu me perco. Mas nesse momento eu tô com a mente de aceitação e entrega, mas não é sempre assim. Certo. Ó, a Lu Queiroga também está escrevendo aqui, ó. Ela escreveu assim: eu também impactei com essa e completo com a primeira. Você quer falar, Lu? Você pode falar ou não quer falar também? Fica à vontade, tá? Se você quiser. Posso falar sim. Bom Bem-vinda, dia, viu? né? Bom dia. Bom dia. É minha primeira vez aqui, tá?
Tá. Ah, é, é, é porque, diferente da Fran, eu acabei de fazer 51 anos na quinta-feira, no dia 20. E querendo dar o meio século de vida, né? E eu escolhi passar meu aniversário em Paraty, que é todo aquele lugar lindo, mas também é aquele lugar natural, passar pela Serra de Cunha, aquela natureza assim tão primordial e lugares assim tão rústico, tão simples, sabe? É, apesar do apelo, né? Que, ai, né? E é mesmo esse patrimônio histórico pelo simples, pelo Sim, natural. Mas aí assim, esbarra nessa coisa, né, da modernidade, do sofisticado, do que está na moda. E aí eu percebo que esse esforço de olha bem, olha um pouco mais. Por isso que eu concordo que essa questão que a Fran trouxe é forte, mas ela se completa, ela para mim, assim, você consegue mudar o seu estado de ser, ela completa com a primeira, sabe? Porque o tempo inteiro você olhando ali aquele cenário, e para o teu estado de ser, o quanto que você tem que estar com até com essa mente mais aberta, com essa visão, com essa audição, com o próprio tato, né? O paladar, né? Que você vai no lugar e você fala assim, ah, vamos comer aquele peixe, o peixe local. Tudo isso, sabe? Esses sentidos, esses sei. 5 sentidos somando ao sexto sentido. Então, eu estou um pouco nessa pegada. Eu estou muito, muito disposta a virar uma chave, né? Entre tantas já viradas, e agora é uma chave aos 51 anos de vida. E que sim, eu acho que o estado de atenção está muito associado, né? As perguntas todas, elas me completam demais depois dessa viagem, desse presente, né? Porque eu escolhi como presente de aniversário, eu sou muito festeira, geralmente eu faço festa. Esse ano eu falei, não, para tudo. E no café da manhã de hoje eu falei isso, falei, gente, para 2026 eu quero essa coisa mais rural, mais simples. Agora que a praia mais simples, né? Agora vamos para as cachoeiras mais simples, para os lugares mais simples, embora eles estão todos com apelos do De complexo, do modernidade. sofisticado, né? De É, modernidade. Não está dando mais para deixar guardadinho, embora tenha um lugar que chama São Francisco Xavier, né? Aqui no interior de São Paulo, ali para o lado de Igaratá, não sei se vocês conhecem, que ele ainda tem assim, né? Eu acho que não tá com tanto apelo. É uma notinha, assim, às vezes na vida simples, é uma notinha na Bons Fluidos, foi, né, um tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje. Mas, então eu também estou nessa busca, sabe? Mas eu percebi, claro, que se você não tiver um olhar muito atento, eu também tenho filhos, esse capítulo do livro hoje falou muito para mim, porque os meus filhos também são jovens, e tudo eles procuram hoje para montar um roteiro turístico no TikTok, né? sei, E às vezes quando você chega, né, nesse roteiro turístico do TikTok, não tem isso, né? Então, esse você consegue mudar o seu estado de ser, então tá bom, você foi lá, fez aquele roteiro pelo TikTok, mas aí você chega, uau, mas não era bem isso nesse cenário. Ali você tem que mudar o seu estado de ser, sabe? sei. Para poder, no meu ponto de vista, né, estar quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos, né? E aí reafirma. Perfeito. Eu acho que o que a Fran e a Lu estão trazendo. Vamos escutar então a Adriana, aí depois eu talvez arremato aqui. Obrigado, Lu. Muito bom, obrigado, viu? Bem-vinda. Bem-vinda aqui ao nosso grupo aqui, viu? Obrigada.
Bom dia. Vai lá, querida. Eu quero, assim, compartilhar é, umas experiências que eu tenho vivido, assim, né? Nesse campo aí, né? Dessa manifestação, assim, né? Eu sempre tive um sonho de morar numa comunidade, né? Uma comunidade ecológica, né? E tudo mais. Esse é um sonho muito antigo, né? E eu pertenço a uma comunidade espiritual também, que a gente está nesse movimento já há alguns anos, né? E essa manifestação se fez, né? Nesse momento, a gente já está nesse lugar, que é um lugar que tem uma possibilidade de uma ecovila também, né? E esse também sempre foi um sonho que eu tive, né? Lá atrás. E agora surgiu essa oportunidade da gente comprar esses terrenos, né? Nessa comunidade. E aí eu tive uma graça agora, esses últimos tempos, porque eu ficava, mas como que eu vou comprar esse terreno e tudo mais? E aí eu recebi uma proposta, né, de um irmão, né, de comunidade, para a gente comprar junto esse terreno. E é muito incrível, porque ele chegou e falou para mim, vamos comprar um terreno? Eu falei, aí eu, assim, a minha mente quis duvidar, né? Ele falou assim, não, eu começo e você termina, né? Eu começo, eu faço o pagamento, os pagamentos iniciais e você termina, né? Então, aí eu falei, poxa vida, né? Assim, foi um grande presente mesmo, né? E eu estou vivendo esse momento agora, né? De estar lá, de fazer os meus trabalhos voluntários, né? E visualizando esse local, né? Eu tive no lugar a gente foi ver quais eram os lotes. E aí eu cheguei num ponto e falei, mas aonde que é o 23? Ele falou assim, exatamente onde você está pisando. Eu falei, nossa senhora, uma coisa nesse nível, sabe? Então, a pergunta é, que oportunidade está fora esperando, né? Então, essa é uma oportunidade que eu vi que estava fora me esperando, né? Para que eu pudesse, né, vivenciar esse momento. E uma outra eh, oportunidade que eu sinto, assim, que está aqui me esperando, é mesmo colocar em movimento eh, a, a comunidade mátrica, que é uma comunidade que eu recebi também, que nós estamos aí no processo de criação aí pela incubadora, né? E eu sinto, assim, muito profundamente que esse trabalho, ele já é, sabe? Assim, eu sinto que ele já é. E que essa comunidade que eu tô indo, né? Eu já estou vivendo nela, que na verdade é isso, né? Eu já tô nesse momento, já estou vivendo essa experiência. E essa comunidade mágica que ela está inclusa aí nesse lugar também, né? E aí, quando a pergunta quando chega, né? Quem que você está sendo nesse momento? E eu sinto claramente que eu estou sendo essa pessoa que estou aí me curando nesse caminho, né? De curar o meu feminino, né? E que essa é a minha missão mesmo aqui, né? Essa é uma delas, né? Uma das minhas missões. E eu já sinto ela pronta mesmo, assim. Eu sinto que ela já é, sabe? Então, seguindo para outra pergunta, né? Você consegue mudar o estado de ser? Eu sinto claramente que eu estou nesse caminho, sabe? Claramente que eu estou nesse caminho de mudar esse jeito de ser e de conseguir visualizar mesmo essa comunidade dentro dessa outra comunidade, não só dentro, né? E E eu consigo visualizar isso, sabe? Hoje, nesse momento, assim, né? Esse final de semana eu tive no trabalho lá também, assim, que foi muito incrível, assim, que é um campo bem dessa potencialidade que a gente está falando, sabe? Então é isso, Sei. é compartilhar esse momento, assim, muito especial que eu estou vivendo, assim, sabe? Obrigado, Adriano, por trazer um pouquinho aí do que vocês viveram aí, né? No final de semana. Muito bom. E a Gabriela, então, pra gente. Aí, você, Gabriela, vamos ver o que que rola aí no campo da potencialidade pura. Bom dia, gente. É um pouco difícil até eu compartilhar, assim. Tô achando difícil colocar em palavras, assim, que tá passando por mim, mas eu vou tentar. Eu sinto que eu, eu tô morando num ashram, né? E
eu cheguei numa dor minha muito grande, assim, de que não era seguro viver, né? E, dentre outras coisas, tô tendo umas dificuldades, assim, de saúde mesmo, muito grande, estão muito evidentes, assim, para mim. E, assim, acho que é porque eu tô olhando mais para isso e também tive um problema, assim, ginecológico, meio tenso, e eu sinto que tá rolando uma cura muito grande. E Sei. esse final de semana eu tive no trabalho, e eu venho, né, com os trabalhos que a gente anda fazendo aqui, experienciando uma cura no sentido de eu preciso aprender a soltar, né, e confiar. E esse final de semana eu acho que eu cheguei num ponto de solução, assim, desse medo. E foi muito bonito, assim, foi muito intenso, mas foi muito bonito. E eu tô agora conseguindo entender o que que é realmente relaxar, deixar que a vida me leve mesmo, sem eu frear, sem eu precisar ter medo mesmo, que eu tô amparada, que eu faço parte, que eu tô amparada no amor mesmo. E eu acredito que tem várias dimensões assim de cura. Também tem essa parte do feminino mesmo, de que eu preciso aprender a receber, né? Eu preciso relaxar no para conseguir abrir meu coração, para conseguir para realmente conseguir no momento presente estar bem, que tá tudo certo, né? E eu acho que eu vivi minha vida inteira é, nessa tensão toda. Eu vejo isso no meu corpo. Então, está sendo um momento muito profundo para mim, mas muito bonito. E assim, agora que eu estou conseguindo enxergar. E é isso. Tá, tá, Entendi. tá, tá muito bonito. Só um minutinho, pessoal. Eu entendi você. Eu acho que todos nós aqui, todas as falas, elas têm um ponto em comum, que eu gostaria de lembrar, né, que não vai dar para a gente não pensar negativo, né? Sim, porque senão a gente fica num positivismo tóxico. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sabe aquele positivismo que é um positivismo até inocente, assim, que não está levando em consideração todo o que acontece? Esse positivismo não é o que nós estamos estudando aqui, queria dizer claramente. Então é natural que quando você está vivendo no agora, você sinta as duas correntes de energia passando por você. Você sente uma corrente positiva de ascensão que te leva para essa materialização, para esses desejos, e ao mesmo tempo você sente a corrente decrescente de negação que nega, inclusive, você ir na direção disso que você quer. Que é um pouco do que a Gabriela está trazendo do processo de cura, né? Porque quer ir, mas tem medo. Quer ir, mas tem dificuldade de soltar. Por quê? Porque o ruim é ruim, mas é bom, né? É mais ou menos isso. Já ouviram falar? É ruim, mas é bom? Por quê? Porque é uma zona confortável, é uma zona que eu conheço. A partir do momento que eu começo a ir para um lugar que eu não conheço, que eu nunca vivi, que é o que ele está propondo aqui, é natural que o nosso sistema de defesa ele se arme
e queira segurar a gente para a gente não ir para aquilo lá. Por quê? Porque se eu for para lá, eu vou ter que desapegar de coisas. Eu vou ter que desapegar de situações, de jeitos de ser, de personas, de pessoas, às vezes, de emprego, de lugar onde eu moro. Vocês estão entendendo? Então não é simples assim a gente ir na direção daquilo que a gente está querendo. Então acho que, inicialmente, é importante você. Por exemplo, a Adriana deu um exemplo aqui. Pô, eu sempre sonhei com isso. E provavelmente foram os pensamentos dela e a intenção dela interna que levaram ela a essa oportunidade externa, né? É aquilo que você procura está te procurando. Aquilo que você procura está te procurando. E o que que impede eu de encontrar aquilo que eu procuro que também está me procurando? As minhas resistências internas, que querem fazer do meu jeito. Eu que sei, eu vou fazer do meu jeito. É igual a filha lá do Dr. Joy Dispenza. Ela queria controlar, ela queria, tem uma escola aqui que está indo para a Itália. Calma, não era assim. Se ela vai e segue esse caminho, o que estava procurando ela se perde, ela não consegue achar. E aí ela vai viver uma outra experiência. Talvez ela não conseguisse ganhar o dinheiro que ela precisava, talvez ela não conseguisse visitar os amigos em Florença, né? E é importante a gente entender que a gente perde muitas oportunidades na vida dessa forma, com a nossa obstinação de fazer do nosso jeito, porque a gente acha que sabe o que é o certo para nós. Isso é resistência. É resistência. Olha, nenhum de nós sabe o que é o melhor para nós. Eu, inclusive. A vida sabe muito bem o que é melhor para você. A vida te conhece de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, de virado normal, com a etiqueta para fora, com a etiqueta para dentro. A vida te conhece. Essa inteligência criadora, ela cuida de você exclusivamente. É quase aquele ditado: se eu não atrapalhar, Deus ajuda, sabe? Ou a inteligência criadora ajuda, como você quiser chamar, né? Porque a gente fica falando Deus, Deus, aí fica com aquelas imagens, né, que a gente cria também de Deus, o homem barbado, sentado no trono, vendo o que estão fazendo no banheiro. Não é isso. É, se a gente não atrapalhar, essa inteligência criadora, ela vai montando o quebra-cabeça da nossa vida. O- Então, assim, nesse momento eu sinto que assim, o mais importante é você compreender que pensamentos negativos passaram por você também. E o que vai definir se eles se materializarão ou se os positivos se materializarão é aonde você coloca a sua atenção. Se você coloca a sua atenção no medo e alimenta ele, ele vai trazer uma situação, a inteligência criadora vai trazer uma situação que vai te colocar nesse medo. Por quê? Porque ela quer o seu melhor. Ela quer que você olhe para esse medo. Ela quer que você olhe no olho desse medo e entenda ele, o que que ele está guardando. Né? Então, o que vai definir aqui e trazendo aqui o que a Lu trouxe, juntando, é presença. A vida está convidando a gente para ter presença. Peraí, deixa eu olhar melhor. Deixa eu olhar isso aqui, deixa eu estar presente aqui agora. O que está passando por mim aqui? Ah, tem um pensamento de tragédia aqui passando por mim. Tá ok. Não briga com isso. Mas passou, já foi embora. Não precisa ficar lá. Ai, meu Deus, que tragédia é essa? Como que vai ser essa tragédia? Eu vou bater o carro com a esquerda, com a direita, vai capotar.
eu vou ser assaltado, sabe? Aí fica ali. Aí quando a gente vê, a gente já tá até vendo a face do assaltante, né? Porque a gente vai entrando, vai entrando, vai entrando, e a gente vai dando energia para aquilo. Peraí, calma aí, que energia é essa aqui? Eu não sei nem se é minha, eu não sei nem se é do meu vizinho, eu não sei nem se é do coletivo, pode ser. Independentemente de quem seja, se é minha, se é do coletivo, não perca tempo com isso. Ah, isso aqui não é meu, isso aí é só perda de tempo. Tudo merece acolhimento. Acorde no seu coração, tá? Tá tudo certo, mas não se apega a isso. E aí quando vir um pensamento positivo ascendente, aí vai, sim, aí você gruda nele e você. Deu para entender isso que eu tô dizendo? Gruda no pensamento positivo e solta o pensamento negativo, mas para isso você precisa ter presença. E para ter presença, aí eu volto no mesmo assunto de sempre. Como que eu tenho presença? Não tem como você desenvolver presença se você não medita todos os dias. E quando eu digo meditar, não é meditar, tipo, ai, vou fazer o seu yoga, coisas desse tipo. É no simples, né, Lu? É assim, senta na sua cadeira, fecha os seus olhos, só respira, sente o ar entrando e saindo das suas narinas. Todos os dias separar um tempo para você entrar em contato com você. De preferência de manhã e à noite. De manhã após você acordar e à noite antes de você dormir. Se você firma nessa prática, naturalmente a sua presença vai começar a ancorar. E aí você vai ficar mais atenta e atento a essas duas correntes de energia que estão passando e aonde que você está colocando alimento. Aí você fala, nossa, mas tem uma corrente negativa assim que eu não consigo me desapegar dela. Não consigo. Quando eu vejo, eu já tô. É porque aí tem um trabalho de cura para você fazer. Se tem um pensamento repetido que você não consegue se desvencilhar dele com a força da sua vontade, é porque você tem que entrar nesse processo e entender o que que é que está por trás disso, né? Talvez sentimentos negados, talvez mágoas, ressentimentos, talvez a necessidade de se perdoar, de perdoar. Aí você vai precisar entender o que que é. Por quê? Porque aquilo fica como um imã também te puxando. Não deixa. É magnético, certo? Quer falar mais um pouco, Gabriela? Não, você meio que falou o que que eu ia falar. Tá tudo certo. Obrigada. Mas pode falar o que que você ia falar. Eu ia falar de essa coisa de não entrar no drama, né? Porque, pelo menos eu que tô tendo muita coisa física, eu tô entrando num drama do que era isso. E tentar relacionar com as minhas emoções. E essa coisa de dar passagem, né? Só dar passagem, só observar. É muito importante. É o jeito, né? De não conseguir se desesperar e manifestar mais disso, né? Eu sinto também que o trabalho de cura, ele também virou um vício, né? Essa coisa de terapeutizar tudo, ficou um vício isso também. É um vício, eu não consigo mais, eu tenho que saber tudo, onde que é o link. Não, calma aí, deixa a inteligência também te trazer as respostas. Vai observando, é suave. Você vai observando, você já entendeu que você não consegue soltar, que você está com, ok, deixa agora a natureza fazer o trabalho dela, né? É muito importante, claro, que você conheça a sua história, que você entenda, pô, meu irmão nasceu lá antes de mim e eu fiquei chateado porque eu perdi o colo da minha mãe. Fiquei mesmo, fiquei, e é real, isso tem que ser respeitado. Mas até aí, ok, já vi. Agora o meu trabalho é acolher essa criança, né? O meu trabalho é acolher essa criança. O seu trabalho, né, Gabriela, é acolher essa menina que está com medo, que está assustada com a abertura que está acontecendo na sua vida. É um novo, é tudo muito novo. Você está segurando, está assustada, está tudo certo, só acolhe ela. O amor é o solvente universal para todos os males. Se você recebe você mesma, você está no caminho certo. Não tem como estar errado. Ok, tô aqui, tô segurando,
tá tudo meio travado aqui. Respira, vai relaxando, vai recebendo o feminino, né? Sem dureza. Sem, vamos lá, pá, agora eu vou atravessar esse processo de autodesenvolvimento. Eu vou fazer a minha transição porque eu sou forte. Relaxa, fica um pouco vulnerável, sabe? Não precisa de dureza. Tudo vai rolar. E eu e você tem o tempo que precisar. Ok, pessoal? Então sinto que para hoje tá bom assim. A gente vai seguindo aqui no nosso estudo. Tudo isso que a gente falou hoje já é material pra caramba. É bastante material. Olha, se a gente absorveu o que foi falado hoje aqui, a gente não precisa nem vir mais estudar aqui nesse grupo aqui. Mas eu sei que não é assim, né? Eu sei que não é assim, porque eu sei que vai vir a resistência, aí eu vou esquecer, aí eu vou me enrolar de novo, aí eu venho aqui, aí a gente lembra, e é assim que é. E aí essa é a beleza também do caminho, né? A gente vem, a gente vai lembrando, um vai lembrando o outro, a gente vai se ajudando, aí quando um esquece, o outro lembra, e tá tudo certo, né? A verdade é que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O desafio que você está vivendo na sua vida hoje, ele só é um professor para você, ele só tá vindo te ensinar uma coisa importante para você. É só isso. Aceita com carinho, com amor, agradece com alegria. Obrigado pelo ensinamento e absorve ele. Eu tenho certeza que essa situação tenebrosa, talvez, ela se dissipa muito rápido quando você absorve aquilo que você precisa absorver dela. É só uma questão de ponto de vista, né? Se você começar a plasmar lá, igual o Dr. Joe Dispenza, que a vida é sua melhor amiga e que tudo que chega para você é bom, independentemente do que seja, porque a vida sabe o que é melhor para o seu desenvolvimento, temer o quê? Brigar com o quê? Só nos resta receber e agradecer. Quanto mais molinha a gente fica, mais rápido a gente sobe. Então vamos pouco a pouco parando com essa brigaiada, né? De resistências do que é o outro, da diversidade. Aí o outro tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser. Ferrou. Já tá numa briga danada, porque você imagina, você tá contra o fluxo todo da vida. O outro é do jeito que ele é, a situação é do jeito que é. Né, Guilherme? Tá tudo certo. Você se aventurou, é um jovem, tá atrás do seu alinhamento com o seu Dharma. Tá tudo bem, meu amigo. Daqui a pouco tudo se ajeita. Mas, claro, coloque a intenção nessa direção. É só isso. Aí a vida vai dar um jeito de ajeitar para você, tá? Ok? Eu vou falando assim com alguma pessoa ou outra assim que eu já conheço um pouco mais profundamente assim, porque eu estou entendendo qual é o processo, né, de cada um aqui, aí eu vou apoiando aqui, tá? Conforme você também vai se achegando aqui, a gente vai te apoiando aí do jeito que a gente puder também, tá? O que eu puder, o que eu souber, né? Ok? Vamos fazer um instante de silêncio. Vamos tirar uma foto, na verdade. Quem puder ligar a câmera, valeu. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos.